Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nossa sexta-feira, dia 29 de março de 2024. Sexta-feira onde a gente já tá voltando aí a todo vapor, muitos jogos. Aqui a gente tem 227 jogos na nossa tabela para analisar e a gente separou 10 jogos onde a gente tem dados bem interessantes. Porém, a gente vai com calma aí. A gente sabe que os times estão voltando, então não tá naquela rotação máxima ainda, mas a gente vai buscar uma duplinha aí ousada com odd 1,96, perto de 2 aí pra gente tentar dobrar aí, quase dobrar aí o nosso investimento, beleza? Agora vamos lá. A gente separou 10 jogos onde a gente vai trabalhar com ambos marcam, com vitória do favorito jogando em casa, favorito jogando fora, over 1,5, tá? E a gente vai procurar focar aqui no principal jogo de cada um desses mercados e passar para vocês. E os demais é só replicar, tá? Bom, no mercado de ambos marcam, eu separei 4 jogos que estão bem interessantes em relação a números. E o primeiro jogo que eu vou passar para vocês, inclusive é o jogo que vai acontecer mais cedo, é um jogo ao meio-dia, um jogo na League 2 da Inglaterra que a gente costuma trazer muito aqui, que é a quarta divisão, tá? Quarta divisão na Inglaterra é sinônimo de gols. E a gente tem essas duas equipes aqui, ó, o Crawley Town e o Doncaster Rovers. Equipes que inclusive eu trago sempre aqui, principalmente o Crawley Town. Aqui a gente tem indicadores altos dos dois lados, H-Score, LG-Score, e a gente tem, se a gente puxar os últimos 5 jogos das duas equipes, a gente vai ver que a gente tem um indicador interessante aqui, que é média de custo de gol do mandante e do visitante acima de 3, com coeficiente de variações baixo, está abaixo de 0,8, o que diz que são dados que se repetem, que são homogêneos, como a gente sempre costuma trabalhar, tá? O mandante, jogando nos últimos 5 jogos em casa, ele marcou 7 gols, tem uma média de 1,4 e um coeficiente de 0,39, muito bom. Visitante marcou 11, média de 2,2, coeficiente de 0,75. Mandante sofreu 5, média de 1, coeficiente de 0,71. E visitante sofreu 8, média de 1,6 e coeficiente de 0,56. Tá? O que a gente tem aqui interessante também é os últimos 5 jogos. Nos 5 jogos a gente teve gols no segundo tempo, tá? A gente teve em 4 dos 5 jogos o over 0,5 batendo aqui no HT no mandante, no visitante em 100% nos 5 jogos a gente teve gol no HT e a gente teve o over 1,5 no jogo batendo aqui em 100% aqui dos dois lados, tá? Tanto no mandante jogando em casa quanto no visitante jogando fora. Então, a expectativa aqui é de gols, mais de um gol, inclusive para qualquer uma das duas equipes, e gols dos dois lados. Inclusive o mercado ele tá na dúvida ainda do que vem acontecendo nesse jogo em relação ao resultado. Ele tá dando uma odd de 2,12 para o mandante, aqui deve ser por jogar em casa, e 2,90 para o visitante. A gente pode também puxar a tabela de classificação para a gente olhar como é que estão classificados e a quantidade de gols marcados das duas equipes. O Crawley Town é o 7º colocado. O que chama atenção é isso, em 38 jogos, 57 gols marcados e 54 sofridos. E o Doncaster, em 38 jogos, marcou 51 e sofreu 62, tá? Então, aqui a gente vai para cima e a gente vai buscar esse ambos marcam sim pagando 1,62, porque é o que o mercado ele tá acenando pra gente e é o que os dados aí trazem, tá? E vai ser isso aí que a gente vai trabalhar e indicar para vocês, beleza? Agora, pra gente não repetir e perder tempo com as outras análises, a gente vai trazer aqui mais 3 jogos na mesma pegada, que são esses jogos aqui, ó, para vocês darem um print se quiserem, que é um jogo na Championship, um jogo às 14h30 do Ipswich Town, que é o time que tá brigando lá em cima para subir. Aqui também ambos marcam sim, ó. Eu vou clicar pra gente, só para mostrar como é que tá a odd, tá? Então a gente tem a odd de 1,57 para esse ambos marcam, o mercado tá esperando, tá? E também na Holandinha, a gente tem o VVV e o Top Odds. Também, ó, odd de 1,62. Segue a mesma análise. E outro jogo na Holandinha é o Helmond contra o Willem 2. O Willem 2 que é o líder da competição. É um time muito forte que tá brigando aí para subir. E a gente tem também o Helmond marcando muitos gols. E a gente tem o indicador aqui para a ordem do BTTS. Sim, ambos marcam 1,62. Então esses 4 jogos a gente indica ambos marcam sim. Beleza? Agora a gente vai
voltar aí da Championship, a gente tem aí o jogo do Leeds United, que no momento ele tá o líder da competição, porém o Leicester tem um jogo a menos, tá com 37 jogos. E aqui a gente está na fase final, tá faltando, se não me engano, 8 jogos para finalizar o campeonato. E a gente tem aqui o Leeds na primeira colocação. E a gente vai continuar trabalhando a favor dele, tá? Eu não vou fazer nenhuma aposta pré-live no Leeds. E nem em outro time aqui, a não ser a nossa aposta que eu vou estar passando para vocês. Porque a gente está voltando, a gente vem de data FIFA, então a gente não sabe como é que vai se comportar. Mas a tendência aqui é a vitória do Leeds. O Leeds tem dados interessantes a favor dele, como eu mostrei, é o líder da competição. Tem uma média de custo de gol muito boa. Tem a quantidade de gols marcadas nos últimos 5 jogos alta, né? Com média de 2.2 de coeficiente baixo. E tem muita vantagem aqui em relação ao Watford. E para mim ele vai vencer. Porém, eu indico que você acompanhe no ao vivo. Inclusive para pegar essa odd aqui acima de 1,80, que é mais valor. Você corre um risco, porém com um retorno mais alto, tá? Além disso, a gente tem o jogo do Sport contra o Estrela Amadora. Aqui é a mesma coisa. O Sport também é o líder lá na competição em Portugal. E aqui vem muito forte na briga aí com o Benfica. Ele tem um jogo a menos. É indicativo aqui para esse jogo. É vitória do Sport em mais de 1,5 gols. Porém, também não vou entrar no pré-live. Vou aguardar no ao vivo. Um jogo é 17h30 para a gente tentar pegar com odds mais altas. Beleza? Voltando para a Championship. Agora a gente tem o jogo do Leicester. Que, como eu mostrei, ele está na segunda colocação. Porém, ele está com um jogo a menos. Ó, ele tem 37. Ele tem 37 jogos, enquanto que o Leeds tem 38. Tem a mesma quantidade de pontos. Ele vai querer ganhar. Tá na briga aí na reta final. Porém, o indicativo aqui, se você for trabalhar no pré-live, é o empate anula para o Leicester. Deve estar pagando 1,30 para você colocar no bilhete, tá? Se a gente puxar os dados também, ó, o Leicester, a média de custo de gol, que é um indicador que a gente utiliza aqui, muito boa, acima de 3, coeficiente baixo. 6 gols marcados nos últimos 5 jogos. Porém, ele sofreu 9, tá? Um time que vem sofrendo muitos gols. E por isso, é bom você ter cautela. Mas dá para trabalhar com empate anula. Pagando aqui cerca de 1,30, 1,35 para colocar no bilhete. Beleza? Agora a gente vai trazer 2 jogos com expectativa de gols. E desses jogos, eu vou destacar esse jogo aqui, ó. Um jogo na League One da Inglaterra, que é a terceira divisão. Entre o Reading e o Northampton Town. A gente também traz muito aqui o Northampton Town. E para isso, para trabalhar nesse over 1,5, a gente tem dados bem favoráveis. Ó, esse indicador aqui muito alto. O próprio Northampton Town, ele tem um LG score 421. Deve estar sofrendo goleadas, deve ter sofrido goleadas. A gente tem a quantidade de gols das duas equipes marcadas e sofridas, ó, bem dentro do que a gente trabalha. E sem mais delongas, a gente vai trabalhar no over 1,5, tá pagando aqui 1,24. Como eu digo, quando eu tenho dados bem favoráveis assim, quando eu tenho esse indicador de média de custo de gol bom, acima de 3, e tá uma odd acima de 1,20, eu recomendo aqui trabalhar esse over 1,5 colocando no bilhete, tá? Inclusive a gente tem aqui, ó, o over 1,5 nos últimos 5 jogos bateu 100% no mandante e 100% no visitante. E vai ser aqui que a gente vai trabalhar, tá? Mesma coisa é nesse jogo do Stanley e o Morecambe, que eu trago muito aqui também, que é um jogo na League 2, quarta divisão da Inglaterra, um jogo ao meio-dia. Também a gente tem dados bem favoráveis, indicadores altos e bons para trabalhar nesse over 1,5 e o over 1,5 pagando a 1,25. Então, indicativo, over 1,5 no jogo do Morecambe às 12 horas e meio-dia para você colocar no bilhete, tá? E se você quiser acompanhar no ao vivo e pegar essa odd mais alta, porque a tendência aqui é de gols realmente, gols para os dois lados, quem sabe, né? E o último jogo é um jogo na Championship, onde a gente está explorando muito a Championship. A gente tem um Southampton contra o Middlesbrough. Aqui a gente tem uma odd de favorito para o Southampton, 1,54. A gente tem um Southampton brigando lá em cima. Ó, é o quarto colocado. Tem 36 jogos, tem 2 jogos a menos, inclusive do Ipswich Town e do Leeds. Então aqui, ó, 73 pontos, ele tem que brigar. Ou para tentar buscar essa vaga aqui direta, ou para participar aí do playoff para subir, tá? Então é um indicativo aqui, é de vitória do Southampton, porém, também, como a gente está voltando aí dessa data FIFA, a gente não está numa rotação legal ainda das equipes, eu prefiro aguardar e prefiro acompanhar no ao vivo, mas o indicativo vai ser esse. Se o Southampton estiver comportando de forma agressiva, se estiver atacando bem, a gente vai trabalhar a favor dele, tá? Agora a gente vai para nossa duplinha com a odd 1,96, um pouquinho ousada, mas a gente vai
trabalhar aqui como a gente está trabalhando aqui com o stake, para tentar dobrar o nosso investimento, ou quase isso. Então, uma duplinha com odd 1,96, onde a gente vai trabalhar no jogo do Reading e o Northampton, aquele que eu mostrei para vocês, houve um e-mail. E nesse jogo aqui do Crowley Town e o Doncaster, a gente vai pegar o ambos marcam sim pagando 1,57. E aí a gente tem uma dupla com odd 1,96. A gente vai continuar trabalhando com o stake. Beleza? Porque a gente vai buscar as maiores cotações no ao vivo. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!